Olá, senhores papais e mamães, titios e titias, vovôs e vovós, dos meninos, meninas, rapazes e moças do Colégio Caminhos e Colinas. Vamos continuar o nosso tema, os temas de formação para os pais que nós estamos ventilando durante esse ano. E vamos tratar do tema. Todos vocês sabem que nós estamos com o tema principal do nosso ano, é a questão da filiação divina. Nós já falamos um pouco disso em outras palestras, nessa palestra aqui, nessa conversa que eu tive agora há pouco com o professor Roberto Ueda, nós conversamos a respeito disso. Né? E eu queria desenvolver um tema análogo. Vamos tentar mesclar. Por que uma escola fala? Uma escola não tem que ensinar matemática, português, química, biologia, história. Por que tem que falar de filiação divina? Então, eu poderia responder que, na verdade, nós não falamos de filiação divina. O nosso propósito aqui é viver a filiação divina, certo? Não é tanto ficar falando. Nós não queremos de forma alguma ficar doutrinando as nossas crianças com qualquer coisa. Nós queremos que elas percebam e sintam a dignidade e a beleza de serem filhos de Deus. Como os senhores sabem, o estilo educativo do nosso colégio, estilo educativo quer dizer o modo do nosso colégio proceder, no modo do nosso colégio educar, é a educação personalizada. A educação personalizada, ela parte do princípio de que cada pessoa, portanto eu, portanto você, portanto os seus filhos, todos os nossos alunos, eles são pessoas únicas, pessoas que Deus pensou como sendo únicas. E Deus deu para cada um deles uma missão especial. É como se cada um dos nossos filhos fosse um diamante único. Não existe outro igual no mundo. É uma coisa maravilhosa, muito mais do que um diamante. O problema é que eles não sabem disso. Nem nós, para dizer a verdade, sabemos, né? Nós damos muito pouca importância para a... Nós damos muito pouca importância para a nossa importância. Nós não percebemos o quão grande nós somos. E os pensadores antigos sempre diziam que a sabedoria começa pelo maravilhamento. A sabedoria começa pelo assombro, por alguma coisa que a gente descobre. Então, a nossa ideia, o nosso processo educativo ao longo desse ano, será levar os nossos alunos a descobrirem as verdades. Por exemplo, vamos agora, eu acabei de dar uma aula agora no 6º ano, para um grupo de meninos do 6º ano, irrequietos, que estavam todos eles querendo falar ao mesmo tempo. Então eu tinha apresentado para eles um desenho de uma cidade antiga e perguntado o seguinte: escuta, nessa cidade aqui, dá para perceber que a população cresceu. Nessa cidade, dá para perceber que eles tinham um grande desejo de guardar bem as suas riquezas. Onde é que está escrito isso? Então, qual é a ideia? A ideia é que eles examinem, comecem a olhar a gravura e percebam, entendi, é por causa disso. Tal coisa da cidade leva a gente a pensar desse jeito. Vocês já perceberam isso mil vezes com vocês mesmos? Quando a gente de repente percebe, vê alguma coisa, a gente fala, puxa, isso é bonito. Cada vez que a gente descobre alguma coisa nova, isso enche a nossa alma. Nós vimos alguma coisa que Deus explicou para nós, que Deus disse para nós. Então, nós queremos, ao longo do nosso ano de letivo, ao longo do nosso ensinamento esse ano, que os alunos se descubram.
Nós queremos que eles comecem a perceber que eles podem desenvolver seus talentos para campos que eles nem sequer imaginam que tem. Infelizmente, a propaganda, todo estilo de propaganda que existe hoje, leva a pessoa a se achar que o bom é ser igual aos outros. E nós queremos mostrar que não, você é diferente. Você tem coisas que ninguém mais tem. Com isso, com o tempo, ele vai perceber o seguinte: eu sou especial. Eu sou muito importante. E qual é o meu título mais importante? Por que eu sou importante acima de tudo? E aí ele vai dizer, porque eu sou filho de Deus. Ele vai perceber isso. Quando ele percebe isso, poxa, eu sou filho de Deus. Então, vejam, imagina uma pessoa que tivesse essa descoberta. Eu sou filho de Deus e, portanto, eu tenho confiança absoluta, não preciso ter medo de nada. Né? Aquele já vi isso em para-choque de caminhão e achei muito bonito. Né? Eu sou filho de Deus. Né? Ou então, uma outra mais bonita ainda, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Entende? Essas considerações levam a pessoa primeiro, a ter confiança. Depois, segundo ponto, leva ao desejo de ser melhor, como meu pai é. E a pessoa, sem perceber, a criança, sem perceber, está falando do Evangelho. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou ainda, ele vai começar a perceber como meu pai ajudava, como meu pai é bom, como meu pai é caridoso, eu também assim devo ser. Então, nós ajudaremos os nossos meninos, as nossas crianças, as nossas meninas a serem melhores. E aqui entre nós também seremos melhores por causa disso. Porque nós, você, papai, e eu, professor, nós crescemos na nossa tarefa de educar. Quanto mais a gente educa, quanto mais a gente procura educar, mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente fica melhor. E alguém pode dizer, e com isso eu encerro, que já passou o nosso tempo. Ah, mas eu tenho um monte de defeitos. Ixi, você não sabe, pessoal. Entende? Eu tenho um monte de problemas para resolver. Entende? Então, esse negócio de crescer, de ser filho de... Olha, se eu tivesse descoberto isso quando eu era jovem, seria muito bom, mas agora não dá mais. Agora eu estou de tal forma comprometido, estou de tal forma quebrado, a minha inocência ficou de tal forma escangalhada, que eu posso dizer o seguinte: olha, Deus era meu pai, Deus não é mais meu pai. Isso é um erro profundo. Veja bem, pessoal. Uma coisa que a gente esquece quando a gente pensa nos nossos defeitos é que Deus é bobo e não sabe disso. A gente fica pensando, bom, Deus não sabe que eu tenho defeitos. Né? Deus está cansado de saber. E Deus nos ama, apesar dos nossos defeitos. Aliás, para ser bem sincero, Deus nos ama com os nossos defeitos. Deus conta com os nossos defeitos. Deus sabe dos nossos defeitos e aposta em nós. Porque senão não é pai. Qual é o pai, qual é a mãe que não sabe dos defeitos do filho? É porque o filho tem defeito que ele deixa de amar o filho? Não. Ele continua amando o filho, com o defeito. Se eu, enquanto pai, enquanto mãe, nós amamos nossos filhos, mesmo com os defeitos, com todos os defeitos que ele tem, quanto mais Deus. Então, não ficar nessa, isso é desculpa. Não ficar dizendo isso, não, eu não sirvo para dar exemplo, eu não sirvo para dar conselho, porque eu tenho defeito demais. Deus sabe que você tem defeitos e quer que você cuide do seu filho. Deus sabe que você tem defeitos e quer que você eduque o seu filho. Para dizer a verdade, bem clara mesmo, seu filho sabe que você tem defeitos. Sabe, está cansado de saber. Entende? E apesar disso, vai fazer um bem enorme para ele
você dar conselhos a ele. Principalmente quando você der um conselho em que você é obrigado a dizer: filhão, olha, eu estou te dando um conselho que eu não cumpri. Quando eu tinha a sua idade, eu não fiz isso que estou te aconselhando. E por isso eu quebrei a cara. Entende? E aí seu filho vai perceber: meu pai me ama tanto que é capaz de confessar a besteira que ele fez, né? E se humilhar por isso, mas ao mesmo tempo apostar em mim, confiar em mim. Né? Isso vai nos ajudar tremendamente. Isso vai nos ajudar a educar o filho de vocês. Veja, quem educa são vocês, nós sempre dizemos isso, mas vocês confiaram os seus filhos para a gente e, portanto, nós ajudamos vocês a educar. O colégio funciona bem. Né? Isso é a frase de um diretor, né? Que eu tive um diretor de um colégio espanhol com muita experiência, que me disse: o colégio funciona bem se os pais funcionam bem. O colégio funciona bem se os pais estão interessados. O colégio é bom se os pais são bons. Né? Acreditem nisso, senhores papais, que é verdade. É muito importante que vocês, papais, se interessem por tudo, conheçam tudo, procurem tudo, que vocês perguntem, que vocês venham aqui ao colégio para nos dizer como é que nós podemos ajudar os filhos de vocês a serem melhores. Né? Não se trata de reproduzir algum esquema, não se trata de pegar uma fórmula. Não existe fórmula educativa para a virtude do seu filho, da sua filha, porque o seu filho e sua filha são únicos. Então não tem fórmula. Né? Nós precisamos confiar em vocês. Nós precisamos que vocês nos ajudem. E o principal que você vai passar para ele e que nós vamos passar para ele também aqui é que eles são grandes, eles são maravilhosos porque são filhos de Deus. Se eles entenderem isso, se nós vivemos isso, o resto é fácil. Qualquer problema que vier, qualquer aparente desgraça que acontecer, qualquer encrenca que surgir, não é nada. Porque nós sabemos, Deus é nosso Pai, Deus nos ama, Deus conta com nossos defeitos e Deus vai nos ajudar. Tá bem? Vamos trabalhar juntos, porque essa é a forma de nossos filhos crescerem, vocês crescerem e nós, professores, crescermos também. Tá bem? Muito obrigado. Olá, senhores pais, mães, tios, tias, avós. Então, agradeço a presença de vocês assistindo-nos, né? Eu gostaria de dizer que nós estamos muito contentes nesse ano, porque o tema condutor, né, o tema orientador de todo o colégio é que a gente considere mais que nós somos filhos de Deus. Então, dando sequência àquilo que nós já começamos, hoje o professor Evandro está aqui para nos contar um pouquinho sobre a história da filiação divina. Porque nem sempre a humanidade se considerou filha de Deus. Então, professor Evandro, como é que é assim, antes de Jesus Cristo, eu já estou dando um spoiler para vocês que Jesus Cristo é o ponto. É o ponto. Mas, antes de Cristo, Evandro, como é que era a humanidade em relação assim, a ser filha de Deus? Antes de Cristo, aquilo que a gente vê na Sagrada Escritura, aquilo que a gente vê também no politeísmo antigo, etc., eu tenho a impressão que se um homem dissesse, ousasse afirmar que era filho de Deus, ele seria fulminado pelos deuses. Quer dizer, que era um raio na cabeça dele. Porque os homens se viam como sendo quase que objetos nas mãos dos deuses. Os deuses romanos, os deuses egípcios, são um bando de imprestáveis, porque na verdade eles ficavam na cabeça dos gregos, dos egípcios, dos romanos, né? Eles ficavam se degladiando entre eles. Os deuses, eles eram seres que consideravam os homens assim como sendo a escória. Né? Tanto que quando um homem ele era
escolhido ou ajudado pelos deuses, isso elevava ele numa categoria de herói. Herói era o homem, era o cara que os deuses gostavam, porque na maior parte das vezes os deuses não gostavam dos homens. Então chamar Deus de pai seria um absurdo na cabeça de toda a antiguidade e mesmo dos judeus até a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, isso é importante vocês terem em conta, porque historicamente nem sempre foi tão bom, né, como é hoje. Então nós temos um privilégio. Então, esse privilégio que nós temos, algumas vezes a gente não tem tanta consciência. Então houve um momento, né, na humanidade em que a gente teve acesso a essa informação. Pode falar um pouquinho mais, professor Evandro, sobre esse momento cume, né? Bom, os teólogos dizem que o momento cume da antiguidade, de toda a história do homem, é a encarnação do Verbo, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo se encarnando. O ensinamento de nosso Senhor, portanto, seria o ápice de toda a história da humanidade. E há um ponto que para o assunto que nós estamos tratando aqui, que é da filiação divina, há um ponto em que nós podemos até figurar, né, que é aquele instante em que os apóstolos chegam para Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a rezar. Né? Tinha um silêncio. E aí então Jesus disse: quando rezares, dizei assim. E aí ele fala: Pai Nosso. Quando ele falou Pai Nosso, a história da humanidade mudou. Eu imagino o espanto daqueles apóstolos que tiveram o privilégio de ouvir Nosso Senhor falar essas palavras, né, em que Jesus fala a primeira palavra, Pai. Jesus já tinha falado antes, já tinha deixado mais ou menos claro, um pouco antes, de que ele era filho de Deus, filho do homem. Né? Mas quando ele fala Pai, quando rezar dizer assim, ele está dizendo para nós nos dirigirmos a Deus como Pai. E ainda por cima, ele acrescenta Pai Nosso. Ou seja, Deus é nosso Pai. Isso foi o espanto. Isso foi a mudança da história. Isso que o professor Roberto está dizendo agora, nós vivemos num momento privilegiado, a história, a parte privilegiada da história é realmente a partir desse nosso, Pai Nosso, sem dúvida alguma. Professor, eu gostaria que vocês agora aparecem um pouquinho, né? Então, enquanto nos assistem, e meditem um pouco nisso, né? Conversando com Deus, Nosso Senhor. Eu, quando rezo o Pai Nosso, eu tenho consciência de que isso é um presente que nós recebemos, porque nem sempre na história foi assim. Então, algumas vezes a gente reza, né, repetindo as palavras, mas a gente não percebe. O começo dessa oração, ele mudou a humanidade, e nós bebemos todos os dias dos frutos, né, disso. Nós somos uma sociedade melhor por causa disso. E eu tenho a impressão que a humanidade foi tomando cuidado para dizer isso, né? Eu estou diante de alguém muito importante e chamo ele de Senhor Roberto, Senhor Roberto, Senhor Roberto toda hora. Até que ele fica chateado com isso e fala: Evandro, chama ele de Bob. E aí eu vou chamar ele de Bob a primeira vez. Entende? Há um certo medo, porque puxa, ele é um cara tão importante, agora vou chamar ele de Bob. Mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado. Os homens, Jesus falou, fale, Pai Nosso. Tudo bem, e aí? E aí, como é que eu vou ter essa coragem de me dirigir a Deus como Pai? E mais do que isso, hein? Me comportar como filho. Né? E não como servo, não como pessoa com medo, mas como aquele que diz: eu sou seu filho, sou seu filho. A primeira pessoa que falou isso foi São João. São João falou na epístola dele, na primeira epístola de São João, ele fala: vamos considerar essa verdade de que Deus, que nós somos,
E Deus nos chama de filhos. E aí ele para de escrever e fala, e somos mesmo. Quer dizer, ele mesmo leva um susto quando ele escreve isso. Nós somos realmente filhos de Deus. Quando ele começa a se conscientizar disso, é difícil. Né? O Senhor deu uma dica para ele na cruz, né? Quando ele falou a Nossa Senhora, eis aí o teu filho. São João foi nomeado, foi promovido filho e recebeu de presente, o maior presente que a humanidade pode receber, né? Recebeu Nossa Senhora como mãe. Né? É nesse contexto familiar em que Deus é pai e que nós somos filhos, é nesse contexto familiar que nós vivemos, que o cristianismo vive. O cristianismo navega nas ondas da filiação. Nós só podemos nos entender cristãos se nós nos entendemos como filhos de Deus, sem dúvida alguma. Isso foi, ao longo do tempo, foi sendo, vamos dizer assim, cada vez mais percebido pelos santos. Tá? Veja, então vocês vão percebendo, entende, que isso o professor Evandro falou, não era algo comum, inclusive algumas vezes até assustava, entende? Esse fato assustou a humanidade no começo, mas ele foi se desenvolvendo. Então eu citou aqui, ó, o apóstolo São João, que os apóstolos foram os primeiros a entenderem isso com a ajuda do Espírito Santo e divulgarem isso. Então, professor, então o que acontece é que se a pessoa, das consequências é, se Deus é nosso Pai, então nós somos filhos, nós temos uma herança, né? Se nós somos filhos, somos herdeiros, é o que o Senhor já comenta, né? Então, se Deus é meu Pai, entende? E não meu Senhor, né? A partir desse momento eu não sou empregado, eu não sou escravo, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro de quem? Né? De Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Dá para parar para pensar um pouquinho. Isso não é o caso de parar e pensar, caramba, eu não sou pouca coisa. Entende? A gente não considera isso muito, mas eu sou herdeiro de Deus, quer dizer, tudo que Deus tem é meu. Isso está no Evangelho. Né? Lembre da parábola do filho pródigo. Né? Lembre da palavra, daquela frase daquele outro filho rabugento, né? Que está reclamando com o pai, puxa vida, eu trabalhei para você o tempo todo, etc. E você trata esse vagabundo aqui como se melhor do que eu, você nunca me deu um cabrito para fazer churrasco com meus amigos, né? E na hora que o pai ouve aquilo, ele fala, mas você não é herdeiro do cabrito. Você é herdeiro de tudo. Tudo que a frase está no Evangelho. Tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho, você tem. Entende? Você está reclamando do cabrito, você está percebendo quão pouco você está pedindo? Né? Eu te dou tudo e você só reclama do cabrito. Né? Muitas vezes nós nos comportamos desse jeito. A gente não percebe o tamanho da herança que nós temos e nós reclamamos porque Deus, sei eu, né? A gente inventa algumas queixinhas contra Deus e esquece de que nós somos herdeiros dele. E, portanto, nos comportamos, desculpa, mas é assim, né? A gente se comporta como escravo quando devia se comportar como filho. Essa é outra consideração importante, né? Que cada um de nós precisa se libertar desse pensamento de ser escravos. Agora, outra perspectiva histórica também, professor, então, uma consequência direta é que, bom, se nós temos um pai comum, todos aqueles que são filhos de Deus são irmãos, né? Agora, na prática, o que mudou, né? Depois de Jesus Cristo explicou isso para nós. Qual é a consequência direta da filiação divina, então? Qual é a diferença que você tem de comportamento entre o seu vizinho e seu irmão? É isso que mudou. Antes de Cristo, eu convivia com os homens, nós convivíamos uns com os outros e nós éramos vizinhos. Então a gente tinha regras para um atrapalhar a vida do outro, mas era mais do que isso. Depois desse Pai Nosso, nós devemos nos comportar como irmãos. Ou seja,
entra na veia, no comportamento humano, uma outra coisa que se chama a caridade. Já existia caridade antes, claro que existia, mas a caridade agora ela é vivida de uma outra forma. Vivida sob a forma de fraternidade, quer dizer, caridade entre irmãos. Ele é meu irmão. Essa pessoa, qualquer um de nós, né? Nós podemos dizer, ele é principalmente meu irmão. Essa é a primeira consequência da filiação divina quando aplicada para todos nós. Nós somos irmãos. Essa história da filiação divina, então, se ela avança pela fraternidade, durante a Idade Média houve instituições que o cristianismo criou devido a isso? Na Idade Média, os medievais, começando a perceber, vendo com maior clareza que nós somos irmãos, eles foram levando isso à prática. Né? E uma forma de levar as coisas à prática, qual foi? Foi a criação do hospital. Hospital é uma instituição medieval. A outra, vou falar daqui a pouquinho, que é a universidade. Mas hospital é uma instituição medieval. Alguém vai dizer, não, mas em Roma antiga havia hospitais. Havia. Em Alexandria havia a famosa escola da Alexandria, ligada à biblioteca de Alexandria, que era também um grande hospital. Mas na verdade esses hospitais eram hospitais escola, eram para formar médicos. O hospital medieval, ele tem outra característica. Ele tem a característica de ir atrás do doente, ir atrás da pessoa para cuidar dela. Entendeu? Não é para formar médicos, também, claro. Mas a principal visão do hospital medieval era ir atrás dos doentes para os formar. Por quê? Porque ele é meu irmão. Né? É a aplicação da parábola do bom samaritano. Durante milênios a humanidade não pensou em tomar conta do mais pobre. O mais pobre que se vire. Azar dele. Entende? Foi quando Jesus colocou na nossa cabeça a ideia de que nós somos irmãos. Falei, bom, se ele é meu irmão, eu preciso trazer ele, eu preciso ajudar, eu preciso servir. De alguma forma, eu preciso servir o meu irmão. A outra instituição medieval, que também está ligada à ideia da fraternidade, é a universidade, no sentido que a universidade existe para saber, para conhecer e para divulgar o conhecimento. Nesse sentido, porque então um grupo de pessoas estuda para que os outros depois se aproveitem daquilo que esse grupo descobriu. É também uma forma de fraternidade. Hoje em dia não se tem essa visão. Hoje em dia se tem uma visão toda que tudo está baseado no egoísmo. Na Idade Média, onde nós estávamos mais próximos dessa ideia de fraternidade, né, não havia tanto essa ideia de egoísmo, que havia a ideia de servir. Professor, isso é muito importante, se desenvolveu, né? A partir do século XVI, isso foi se perdendo, assim, né? Então, poderia explicar um pouquinho como é que foi a perda, né? A descristianização, esse esquecimento, né, de que Deus é nosso Pai? Eu acredito que a melhor forma de falar, de explicar o esquecimento, porque é difícil esquecer do Pai, né? Quem é que tem, qual é a fase da nossa vida em que a gente tem a revolta contra o Pai? Costuma haver a revolta contra o Pai, é a fase da adolescência. O que tem o adolescente? O adolescente, ele não quer ser filho. O adolescente, ele é orgulhoso, ele quer, não, eu me viro por conta própria. Entende? E na história da humanidade, o renascimento é a adolescência. Foi aquele momento em que o homem falou o seguinte, tá bom, vai, Deus existe, Deus criou o mundo, Deus deu corda no mundo, Deus me criou, porque o renascentista não era ateu. Deus me criou.
Agora, ele me criou, deixa, agora eu me viro, dá licença, meu. Eu não preciso ficar agarrando a mão do papai toda hora. Eu vou pensar por conta própria, eu vou fazer o que eu quero, e Deus, eu agradeço a Deus, né? Mas eu quero viver como se ele não existisse. O renascimento foi aquele momento da recusa da filiação. Eu me basto por mim mesmo. E o que Deus fez? O que muito pai faz com um filho adolescente, encrenqueiro e teimoso. Ah, é? Você quer se virar? Se vira. Deixa. Deus, o bom pai faz isso, mas fica de olho, né? Tomando conta do filho de longe, né? Como, aliás, aparece na parábola do filho pródigo também. Mas vamos voltar para cá. Né? Então, o que aconteceu? Deus não destruiu a humanidade. Então, você quer desenvolver os seus talentos sem colocar Deus na receita? Desenvolva. E o que aconteceu? Uma crise tremenda de orgulho. O homem foi se achando e começou a quebrar a cara num monte de consequências que nós vamos chamar de modernidade de uma maneira geral. Quer dizer, nós perdemos a filiação. E perdendo a filiação, nós perdemos a razão de ser, ficamos vazios. Porque se o homem se esquece de Deus, qual a referência que ele vai ter? É ele mesmo. E cada homem, então, vai ter como referência a si mesmo. Se cada um de nós tem como referência a si mesmo, que dê a fraternidade. Acabou. O que passa a imperar agora é o egoísmo, é o interesse. Então nós caímos no mundo da fraternidade, do mundo de considerar os outros irmãos, para o mundo do interesse pessoal e do lucro. O que vale é só isso. Infelizmente, é essa mentalidade do utilitarismo, do hedonismo, que vamos dizer assim, que envolve, que toma conta do mundo moderno. Então, mas vejam, a grande notícia que nós temos para vocês, aqui no Politicamente Colinas, a gente já acordou. Então, eu acho que a humanidade ainda tem alguns séculos de adolescência, o que não significa que toda a humanidade precisa estar nesse período. Então, o que nós desejamos é que os nossos alunos, e você que cuida deles, pai, mãe, né, avô, tia, todo mundo que cuida dos nossos alunos, procure então aprofundar nessa realidade, né? Nós podemos acordar e lembrar que a humanidade durante um tempo esqueceu que Deus é Pai. Então nós estamos aqui esse ano tentando lembrar todos, e também nós nos recordamos, né, que nós somos filhos de Deus. Professor Evandro, então, como a gente está vendo a história é sempre do passado. Então agora você poderia dizer assim, o que você espera do futuro dessas famílias, né, que elas vão aprofundar na filiação divina? Quando nós nos aprofundamos nessa ideia de que somos filhos de Deus, eu acho que a primeira reação que nós temos é uma reação de imensa... Bom, a primeira mesmo é um susto. Caramba, eu sou tudo isso? E a gente para pensar e pensa, eu sou. E aí vem a segunda reação. Uma imensa alegria. Uma imensa alegria em perceber o seguinte, puxa, Deus me ama como seu filho. Eu sou filho, não é que não sou, como se fosse ou parecido, ou análogo. Não, eu sou mesmo. Sou mesmo filho de Deus. Então isso me dá essa alegria, que me dá uma segurança, que me dá uma confiança, que me dá eu ia dizer, dá uma esperança. Entende? Mas na verdade não é nem esperança, nos dá uma certeza mesmo de que Deus nos ama e que, portanto, aquilo que está escrito os brasileiros às vezes usam o para-choque de caminhão, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Que é uma explicação. Já vi para-choque de caminhão, vocês já viram também, né? Que dá essa ideia, caramba, eu posso não ter dinheiro, eu posso ter dificuldades, eu posso ter problema, mas quem toma conta de mim é meu pai. Tem aquela história famosa do menino no
naufrágio, não é uma história, uma lenda, eu já vi 1000 vezes contado. O navio estava balançando, estava no meio de uma tempestade, estava todo mundo apavorado, menos o menino que estava sentado no chão brincando. No meio daquela encrenca toda, todo mundo assustado com o vento, né? E perguntava para ele, por que você não está assustado? Ele falou, não, meu pai é o piloto do navio. Entende? Se meu pai é piloto do navio, se preocupe, eu estou aqui, mas meu pai está tomando conta. Eu estou aqui, mas meu pai está tomando conta. Isso se aplica a cada momento da nossa vida. Isso nos dá uma enorme tranquilidade. E nos dá também, deveria nos dar pelo menos, uma espécie de grande ambição, o orgulho do bom. No seguinte sentido, eu não fui feito para fazer coisas pequenas. Eu fui feito para fazer grandes planos. Então, vamos fazer grandes planos. Professor, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Eu vou deixar aqui um recado que é o seguinte, a palestra do mês passado, essa palestra que vocês estão assistindo, se vocês têm possibilidade, assistam outra vez, porque vocês vão conseguir aprofundar no tema. Também aqui, aviso vocês que vocês podem compartilhar com seus amigos, parentes. Esses vídeos, eles têm propriedade, né? Mas a gente está veiculando e deixando que vocês possam transmitir para quem vocês quiserem. Nós queremos ajudar o máximo de pessoas que for possível. Um outro ponto é que vocês que ainda nos procuraram, né? Não vieram ter uma preceptoria, ou seu pai, mãe, né? Ou sua mãe, né? E não veio conversar ainda, né, sobre o seu filho para fazer um plano pessoal de melhor para ele esse ano, venha. Aqueles que já vieram sabem que como foi bom. Muitos dos nossos alunos já começaram a considerar, entende, toda essa beleza que é ser filho de Deus, estão motivados a estudar, né, a ser melhores filhos, irmãos, né, por causa dessa realidade. Então, separe um tempo, né, e venha aqui conversar no colégio com o seu professor encarregado de classe, né, do seu filho, né. Nós estamos aqui à disposição. E no mês que vem, não percam então, a gente também vai trazer outros elementos ainda para continuar crescendo nessa realidade que é a filiação divina. Muito obrigado. Até mais.